Hoje a gente vai falar de mais um joguinho de, como o Ângelo diz, da firma. Da firma. Que foi publicado recentemente pela Devolver Digital. Que é um jogo que você acha que a sua TV deu problema porque ele é inteiro preto e branco e granulado. Então, Track to Yomi é o nome desse joguinho. Joguinho, mas é jogão, né? Nossa. É um joguinho, mas por hora eu vou dizer que é um jogo médio. Eu ainda não tô achando. Não tô achando tudo isso. Eu não sou o maior fã dos filmes de samurai do Kurosawa, mas entendo que tem um fanservice grande aí. Tem. Acho que só pra trazer uma introdução pro pessoal, Track to Yomi foi anunciado ano passado, em junho, se eu não me engano. E agora teve esse lançamento em maio de 2022. Uma das coisas mais importantes que a gente pode falar sobre esse jogo é que ele está no Game Pass Day One. Então, se você assina esse serviço maravilhoso, você pode jogá-lo sem nenhum preço adicional ao que você já paga no mês. Isso, exatamente. Mas vamos lá, vamos falar do joguinho, que é o que é a Track to Yomi? Por que esse jogo em preto e branco de samurai, side-scrolling, tá chamando tanta atenção? Então, primeiro, assim, na minha visão, ele chama atenção já por ser preto e branco, né? É uma coisa que a gente não tem visto atualmente. Tem muito jogo AAA aí super colorido, vibrante, com cores que saltam os olhos. Então, ele por si só, na minha visão, já é um jogo que chama atenção desde o início, né? Ele tem o fanservice, assim como você falou. Então, quem gosta da temática oriental, de samurai, vai se deliciar horrores. E ele tem uma história, assim, que não é uma história uau, nossa, que história revolucionária. É uma história padrão de vingança. Fala sobre amor, autoconhecimento, que a gente já tá meio que acostumado a ver em filmes e conteúdos de samurais, né? Oriental. Ele tem uma história bem básica, assim, sem muito spoiler pra galera. História de vingança que já é praticamente um clichê aí nos... Isso, esperado dentro de qualquer filme, né? Qualquer filme de samurai. Eu acho que outro recente exemplo que a gente teve aí é o Ghost of Tsushima, né? Sim, nossa, maravilhoso. No fundo também é uma história de vingança e tem todas essas influências aí. Exato. Claro, cada um no seu tamanho de jogo, né? No seu orçamento. Sim. Apesar de ser uma pegada totalmente diferente, mas fala da cultura oriental também, a gente tem Ghostwire Tokyo, que também é de vingança, entendeu? Então é Olha tudo aí, essa eu não mais sabia, ou menos... não lembrava. É tudo mais ou menos dentro dessa pegada, né? O Track to Yomi, você controla o Hiroki, que ele é um aprendiz de samurai. Logo no início a gente vê ele treinando com o mestre dele. Acontece umas reviravoltas na vila, logo no iniciozinho, mas eu vou evitar falar muito. Não, acho que dá pra falar. Acho que esse começo dá pra falar. Pode? Que, na verdade, pode. Os primeiros 5 minutos do jogo. Acho que como esperado. Tem até no trailer aqui. Esperado em toda coisa de samurai, a vila é invadida e todo mundo é praticamente assassinado. Ou começa uma batalha entre... Aí eu já não lembro entre quem. Não sei dizer entre quem tá? A vila é atacada por bandidos, né? E o mestre vai lutar com eles pra salvar a vila, só que ele é morto por um cara fodão lá, que ele meio que comanda os bandidos, né? E o cara, ele se vê sozinho, né? Ele é jovem, ele é moleque ainda, então o mestre dele é morto, e aí ele jura pro mestre dele, antes do mestre morrer, jura defender a vila pra sempre, junto com a amada dele, que é filha do mestre. Então ele jura proteção à vila e à menina que ele ama. Depois passam uns anos, você vê que os dois cresceram e eles têm uma pegada de estratégia em defender a vila, porque eles ainda são atacados por bandidos. Eu não sei o que essa vila tem aí, que a galera quer tomar eles, entendeu? Não sei o que tem de interessante aí, a galera só quer o caos. E quando ele sai da vila para tentar enfrentar os bandidos, eles aproveitam essa deixa de vulnerabilidade da vila e atacam e destrói todo mundo, né? Mata todo mundo. Então é essa busca de vingança dele.
em relação ao mestre e em relação à vila. Acho que vale falar que o primeiro capítulo, o prólogo, você joga com o menininho em sede de sangue. Então, sim, a criança que tá aparentemente ainda treinando com o mestre para virar um samurai, ele que vai ser responsável por defender a vila desses bandidos. Então você joga com a criancinha esquartejando bandidos nesse começo. É bem legal, até porque tem umas questões que falam mais pra frente no jogo justamente isso, né? Você é uma criança e você derramou sangue, né? É bem bacana como eles abordam essa pegada mais psicológica. Bem bacana. Então o plot basicamente é isso. Quando ele volta pra vila, vê tudo destruído, acontece inúmeras batalhas lá. Ao longo do jogo você vai desbloqueando outras armas, desbloqueando combos. Eu achei isso sensacional. Eu achei isso bem bacana. Dependendo não, você mata um cara mais forte, digamos assim, você desbloqueia um combo novo. Então você não fica só naquele de, dá 2 espadadas, o cara morre, sabe? Isso é bom porque cansa um pouco no começo. Então as primeiras horas que você só tem aqueles 2 movimentos básicos, que é o golpe segurando pra cima, o golpe segurando pra baixo e os 2 golpes normal. Aí você vai, a hora que, tipo, eu já tava ficando meio de saco cheio a hora que ele introduziu uma skill nova. E aí eu fiquei feliz e dei uma aliviada. Falei, pô, o combate vai evoluir disso, vai melhorar alguma coisa do que tá acontecendo aqui. Sim, e eu achei isso bem legal, até porque você desbloqueia armas de longo alcance também. Então dá uma diferença aí, você não precisa só usar a sua katana todo o jogo. Uma coisa que eu fiquei um pouco incomodada no começo, mas depois melhorou também, é que os caras pareciam muito frágeis, né? 2 espadadas eles já morriam já. Mas ao longo do jogo você vai enfrentando inimigos mais fortes, né? Então tem um ou outro inimigo que ele tem uma diferença, tem inimigo de longo alcance também que você tem que montar umas estratégias para derrotar ele. Quer dizer, bem legal. Armadura, você já só começa a bater com um golpe forte. Que você já sofre um pouquinho mais, dependendo do que você fizer. Então, ele tem essa evolução. No começo, ele parece muito simples, mas depois ele tem essa evolução que dá uma boa melhorada na gameplay. O gameplay dele, como que é? Como que é o gameplay dele? Acho que vamos... Acho que vale a pena entrar nisso. Só um adendo antes, eu joguei ele em live, né? A gente classificou ele como o limbo de samurai, porque ele lembra muito limbo. O fato dele ser mais em side-scrolling, preto e branco, eu também tive essa impressão. Acho que o último grande jogo que a gente teve em preto e branco era Limbo mesmo. É verdade. Apesar que Ghost of Tsushima também dá pra jogar em preto e branco, né? Mas aí é mais um tchan que ele tem no modo só uma opção. Kurosawa lá. Sim. A parte de gameplay dele, eu gostei dela, como num geral, assim. O que me incomodou foi a parte do combate. Eu não sei se você teve essa impressão, mas eu achei ela um pouco, não tanto fluida, né? Ele é meio limitado. Ele é meio limitado, né? Então eu tinha a impressão que eu apertava os botões na hora certa pra fazer os combos que o próprio jogo me dava, e ele não fazia, porque eu apertava, sei lá, muito rápido, não sei. E aí ele tem que ter um timing certo pra você acertar esses combos. E isso me frustrou em alguns momentos, assim, principalmente quando tinha muito inimigo. Até as coisas acontecerem, né? Então, assim, essa parte do combate, ela me incomodou um pouco. Mas como eu joguei no modo normal, não foi nada que me atrapalhou na experiência. Talvez quando você pegar pra jogar o modo hard, ou depois que você zera, né, uma primeira vez, você zera o modo Kensei, que é hit kill, basicamente, aí talvez isso você tenha que manejar um pouco melhor. Mas como eu joguei no modo normal, isso pra mim não influenciou tanto, eu fiquei um pouco incomodada, mas ok, superei e foi tudo bem. Aí a gameplay dele como um todo eu gostei bastante. Eu gostei, inclusive, que eu achava que ele ia ser um jogo 100% side-scrolling, mas não é. Quando você não tá em combate, ele tem a câmera fixa, como se fosse um Resident Evil antigo, né? E você pode andar livremente por aquela área. Ele não é um mundo aberto, nem nada disso, nem se compara. Mas você pode andar livremente na área que você tá com a câmera fixa,
coletando recurso, coletando colecionável, que complementa muito a história, né? Porque Track to Yomi, ele não é só um jogo de samurai, ele tem muita fantasia também, que fala da mitologia oriental. Coletando munição, né, para as armas de longo alcance, salvando nos santuários, né? Cada vez que você encontra um santuário, você consegue salvar o jogo. Graças a Deus, o jogo é bem generoso com a quantidade de santuários. Sim. Principalmente por mesmo na dificuldade normal ele ser bem mortal, que você tem várias bolinhas de vida, mas os inimigos dão consideravelmente bastante dano. Eu acho que ele dá um balanço interessante aí da quantidade de santuáriozinhos que você tem. Sim, porque quando você morre, você não tem que voltar lá pro início da fase, digamos assim, para fazer tudo de novo, né? Ele volta relativamente bem perto e não deixa a batalha tão cansativa, você não fica tão cansado daquilo. Teve uma parte, inclusive, que eu morri pra caramba, assim, morria por besteira, né? Porque eu tava tava afobada pra passar logo. Nossa, mas eu morri demais. Só que eu voltava bem perto, então não cansou e não prejudicou a minha experiência. Eu acho que esse jogo, mais do que tudo, ele não deixa você ser afobado. Não pode, não deixa né? Você querer rushar os inimigos, sair querer dando golpe, combo rápido, principalmente porque ele não tem essa fluidez que o jogo... que esses jogos mais rápidos precisam. Então é um jogo mais de você parar, enfrentar um inimigo por vez. Até onde eu joguei, os inimigos não vêm de 2 pra cima de você. Sim. Acho que meio que numa honra dos duelos aí, ele sempre vem de 1 em 1. Então dá tempo de você virar, bater, você virar e atacar, você atacar um, defender um. Então, pelo menos eu não senti isso, cara. Você pode me falar assim mais pra frente. Eles começam a querer atacar 2 de uma vez e você, tem que sacrificar o dano de um pra tomar o outro. Não, você tá certíssimo. Ele continua isso ao longo do jogo, né? Ele não interfere, né, nesse modo. O que ele vai incrementando futuramente é que, no começo, provavelmente você pegou, ele te ensina a dar o parry. Ao longo do jogo, por exemplo, ele coloca um parry automático. Então, mesmo que você tome um ataque de costas, ele vira sozinho pra defender. Então, ele vai melhorando até a sua experiência em relação a isso. Mas os inimigos continuam vindo de 1 em 1. É bem bacana. Dá tempo de você se planejar, de você pensar o que você quer. Apesar de, em alguns momentos, virem bastante, eles ainda continuam vindo bater em você de 1 em 1. Nesse jogo é muito importante você pegar o timing certo de dar o parry também. Porque aí você consegue dar mais dano neles, né? Parry, tem o rolamento, apesar do jogo ser side-scrolling, ele tem o rolamento pra frente e pra trás. Eu não senti falta dele ainda. Não? Eu usei mais pro final, né? No começo pode ser por isso que eu não usei. Não precisei tanto. Eu usei mais no final porque eu senti a necessidade de usar. Porque eu achava que eu tava apanhando muito. Mas o parry, eu acho que ele é até mais importante do que o rolamento do jogo mesmo. O parry, eu achei ele essencial, assim. Até porque tem se você dá o parry certinho e o combo certo, você tem o golpe final, digamos assim, né? Tem a oportunidade de dar um golpe final. E é bem interessante como ele faz. Ele tem umas variações de golpe final, não é sempre a mesma coisa que ele faz, mas é bem legal. Você jogou na dificuldade normal a primeira vez? Depois você jogou no Kensei? No Hit Kill? Não, eu ainda não joguei no Kensei. Eu nem sei se eu vou, na verdade. Porque eu acho que eu vou me frustrar muito, né? Eu também acho que eu não sirvo pra isso. Principalmente nesses momentos mais afobados. Eu acho que fica muito perigoso e muito frustrante, sabe? Sim, ele fica. E aí, eu não gosto, né, de jogar em jogos de dificuldade muito difícil, nem nada disso, porque eu não me sinto confortável. Eu gosto de curtir a história. Mas fica a dica aí pra quem quiser fazer um 100% dele, vai ter que zerar pelo menos 2 vezes. Uma vez tem que zerar no normal e no modo difícil. No modo normal ou hard, né, que ele já tá liberado logo na primeira vez. E depois no modo Kensei, que é hit kill, mas pelo que o pessoal falou, a vida dos inimigos não muda. Então, a vida não aumenta dos inimigos, né? Ela mantém a mesma quantidade, só que você toma hit kill. Então,
fica a dica aí pra quem quiser fazer 100% dele, pra platinar, tem que jogar pelo menos 2 vezes aí. Mas ele é um jogo relativamente curto, né? Mesmo em live, eu zerei ele com 7 horas, né? No modo normal aí, pra curtir a história. Então, talvez não canse tanto pra quem for jogar ele 2 vezes. E, igual a gente falou, por ele ter os santuários bem perto, então... Dá pra jogar de pouquinho em pouquinho também, você pode jogar... Pouquinho. Nossa, ele tem muito save, é muito sossegado. Ele tem bastante segredo, né? Eu acho que vale a pena falar. Tem bastante colecionável. Bastante sala escondida, com esse colecionável. Sim. Ele incrementa bastante a história, porque nos colecionáveis ele conta histórias mitológicas, né? E aí o personagem principal até se compara, né, a história que está sendo contada nos colecionáveis. Então é bem legal como as histórias se complementam. Mais pra frente também ele tem momentos decisivos de escolha, né? Eu achei isso bem legal, porque eu não estava esperando. E pelo que eu li, eu não cheguei a testar, mas pelo que eu li, as escolhas que você faz refletem na história. Né? Eu não sei, eu fiz as escolhas que eu achava ser certas no momento, né, que eu queria fazer. Eventualmente, talvez eu faça outras escolhas para ver o que muda, mas eu achei isso bem legal porque era uma coisa que eu não estava esperando. E tem um outro puzzle, assim, que não é nada absurdo, não é nada ficar empacado no negócio porque não sabe o que fazer. São puzzles bem simples, bem tranquilos de resolver, que liberam o caminho para você dar continuidade na história. Mas são coisinhas que, por exemplo, eu não estava esperando. Geralmente eu gosto de assistir um trailer, dar uma acompanhada assim e esperar o lançamento, porque eu gosto de ter a minha primeira experiência sem saber de muita coisa. Então foram coisas que me surpreenderam e me deixaram feliz, assim, pra dar um tchan no jogo, sabe? No How Long to Beat, o completionist dele é 8 horas, então dá pra dar uma rushada boa, assim, se quiser, no segundo modo, aparentemente. Vai depender da sua habilidade. Da sua habilidade. Eu sou ruim, então eu já sei que eu não vou fazer isso, tá? Eu também, já. Por isso que eu botei no modo normal, só pra curtir mesmo, né? Acho que vale a pena falar o jogo também publicado pela Devolver, como a gente falou lá no começo, né? Uhum. Desenvolvido pela Flying Wild Hog, responsável por Shadow Warrior 3, o Shadow Warrior original. Eu acho que é um jogo que vale a pena, principalmente se você tiver Game Pass, né? Não quiser aí desembolsar uma graninha. Eu sei que ele tá com uma promoçãozinha de 10% na Steam. Até eu não sei se quando sair esse cast vai estar ainda, né? Mas ele tá com uma promoçãozinha. Mas tem no Game Pass. E foi um jogo que pra mim valeu muito, porque eu adoro a arte, adoro a temática. Eu gosto demais, já falei isso aqui várias vezes, né? O pessoal já sabe. Ele tem uma experiência de câmera que me chamou muita atenção, que lembra muito os filmes do Kurosawa, né? Como a gente já comentou. E ele tem uma trilha sonora riquíssima, assim, maravilhosa, que é de arrepiar, assim. Eu amei o jogo, apesar dele ser bem simples, né? Se comparado a jogos que a gente tá mais acostumado de lançamento aí. Foi um jogo que eu gostei muito, que eu me diverti muito e que pra mim valeu muito a pena. Eu gostei bastante, eu acho que assim, principalmente por estar no Game Pass, é praticamente dever cívico jogar isso aí, pelo menos testar ele, jogar o prólogo mais algumas horinhas pra você entender. Eu acho que tem muito jogo indie que ganha muito dessa visibilidade, mas se for pra investir mesmo alguma grana, mas se você gostar do estilo e dar uma olhada em alguns vídeos, assim, pode ser que ele não agrade todo mundo. Eu acho que é isso. É um jogo médio, é um jogo nota 7 a 8. Como a gente tem tido muita coisa muito, muito, muito boa esse ano, certamente esse aí pode acabar passando despercebido. Sim, mas fica a indicação aí pra vocês.